Gênesis 39, eu vou ler 2 versículos apenas como introdução da pregação. O primeiro e o versículo derradeiro. O 23. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 39, ou 23, perdão. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu quero trabalhar com vocês esta noite, aprendendo juntos sobre uma parte da vida de José muito interessante. Obrigado. Deus te abençoe. Receba duplo galardão de profeta. E eu quero trabalhar essa parte da vida de José que me chamou a atenção de uma forma muito interessante. José aqui já tinha sido vendido por 2 vezes. Ele foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas quando passavam com as suas carruagens no percurso. E agora então José ele é levado ao mercado. E nesse mercado ali ele está, penso eu, ele deve estar ali amarrado. Ele deve estar ali muito sofrido. E neste momento, mais uma vez, ele é vendido. A quem? A Potifar, chefe da guarda, um homem de uma posição social muito elevada. E agora José, ele é vendido por 2 vezes, e me chama a atenção que parece que quem está sendo vendido pela segunda vez é alguém a quem o diabo está tentando roubar dele a sua identidade. Porque quando José chega com os ismaelitas do Egito, ninguém ali sabe quem é ele, ninguém sabe quem é a sua família, ninguém sabe qual é a sua origem, ninguém sabe quem são os seus pais. E José então chega ali, é levado a um mercado onde é comercializado os escravos, e ali ele é vendido pela segunda vez. Que situação triste. Mas o que me chama a atenção dessa parte da vida de José é que quando você começa a estudar a vida dele, você percebe que José era o queridinho do papai e da mamãe, sim ou não? José era o filho caçula, e eu posso falar, Andressa, com propriedade disso. Eu sou caçula. Ó, uma mais velha com ciúme já se manifestando. Sempre tem um irmão mais velho para se manifestar. Eu sou o caçula, eu sei como é que funciona isso. Eu sou o queridinho da mamãe. Eu sei como é que é. E ele era o queridinho do papai. Jacó tentou, o meu querido Zé Carlos, quando a gente começa a olhar aqui, a gente percebe que Jacó tentou proteger José, inclusive, de algumas responsabilidades. A responsabilidade do trabalho, por exemplo. Naquela época, os moços começavam a trabalhar cedo. E ele já era um adolescente, ele ficava em casa enquanto os irmãos iam trabalhar. E seu pai tentou protegê-lo, igual alguns pais, de vez em quando, quer proteger muito seus filhos. Não, a gente está numa geração assim, sim ou não? A minha geração da Euda,
do pastor Maurício, do irmão Francisco, a geração do não tinha nada, a geração do que quando tinha um chinelinho para ir para a escola era muito, uma geração que, para quem estudou em escola pública estadual como eu, não tinha uniforme, e mamãe não tinha nem como comprar o avental que era vendido na escola. Ela arrumava alguns tecidos e ela então fazia os aventais muitas vezes para a gente usar, porque não tinha dinheiro para comprar. Então nós somos a geração que não tinha nada, e agora a gente olha para os nossos filhos, ele não pode sentir falta de nada, não pode faltar nada para ele, ele não pode sofrer isso, ele não pode receber um não. Alô? Tem alguém aqui ainda? E acabamos errando muito, mas quando eu olho para a Bíblia, Jacó já fez isso lá atrás. Isso não vem de agora. Mas aí, tem um negócio que nos dias atuais, pastor Maurício, chamam da escola da vida, mas não é a escola da vida. Sérgio, eu fico imaginando Deus olhando essa situação, e aí vem Deus, Reinaldo. E Deus sabia que o Zé jamais poderia se tornar governador do Egito se ele nunca primeiro fosse um servo. Se José não aprendesse a ser servo, provavelmente ele não chegaria no destino que os sonhos dele tinham mostrado para ele. E aí vem Deus, o autor da vida. E essas 3 disciplinas eu quero trabalhar aqui nessa noite, aprender com você. E essas disciplinas, elas foram o cursinho preparador para José chegar aonde ele deveria chegar. O tema da mensagem da nossa reflexão nesta noite é José, o mordomo fiel. Eclesiastes diz, e quem for mais crente que eu, lembra aí onde está Maria, por exemplo, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas... Faze conforme as tuas forças. Age. Aquilo que vem na tua mão para fazer, faz bem feito. Aquilo que vem na tua mão para fazer, faz como se você estivesse fazendo para Deus. Aquilo que vem na tua mão para fazer, lembre-se primeiro de que você está agradando a Deus. Quer seja na sua vida profissional, na sua vida eclesiástica, na sua vida de ministério, na sua vida na sociedade, na sua vida no seio da sua família, tudo que vier para você fazer, faça da melhor maneira. Precisamos ser como José, precisamos nos tornar mordomos fiel daquilo que Deus está colocando em nossas mãos. A primeira disciplina está ancorada no versículo 1 ao 6, que eu vou ler numa sentada só, e a disciplina do serviço. Diga comigo, a disciplina do serviço. Acompanhe com seus lindos olhos cor de mel, por favor. Se você não fechou a sua Bíblia, se fechou, abra. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Para um pouquinho, olha aqui para mim. O texto não parece que contradiz a realidade? É porque quando a gente lê assim, José foi levado como escravo e foi vendido. Aí a gente lê assim, e agora Deus já está o prosperando. Parece que foi automático, não é? Então, antes que você no final do culto você venha perguntar para mim se existe algum milagre, milagre existe, mas antes você venha para mim e perguntar assim, pastor, como é que eu faço para virar essa chave na minha vida? Então deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não foi de um dia para o outro. Ele tinha tristeza,
ele tinha angústias, ele tinha a solidão de estar longe da família, de não estar mais no seio familiar, de não ser mais o queridinho do papai e da mamãe. Sim, ele estava como escravo numa terra estranha, de um povo estranho, de uma família estranha que ele não conhecia. Mas entenda uma coisa, ainda quando as situações estão tentando dizer totalmente o contrário, ainda lá a mão de Deus está sobre a sua vida e ela está te prosperando, ainda que você não está vendo, ainda que você não esteja vendo. Ah, mas está tudo indo ruim. Calma aí, não use a tua boca para murmurar. Poder nas tuas palavras. Ainda quando a situação está dizendo não, continue acreditando. José estava na casa de Potifar como escravo, e a Bíblia diz que Deus estava prosperando ele lá. Versículo 3, vendo pois, eu falei que ia ler numa sentada só, mas não aguentei, gente, foi muito forte isso. Vendo pois o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, aleluia. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Eu quero falar algumas coisinhas aqui sobre essa disciplina do serviço. Lembra que eu falei que ele era o queridinho do papai, da mamãe, o caçulinha da casa? Ele tinha lá uma túnica colorida que o diferenciava do meio dos seus irmãos. E agora, Andressa, ele troca a sua túnica de muitas cores por uma roupagem de servo, e ele começa a servir como escravo na casa de Potifar. Deus, eu quero usar isso de verdade, sem o peso da palavra, porque quando a gente ouve essa palavra parece que nos choca, mas é essa que eu quero usar. Deus obrigou José a aprender a trabalhar, aprendendo assim a humildade, aprendendo assim a importância de obedecer ordens. Lembra que eu falei? Ele está na casa de um povo que ele não conhece, e agora ele recebe ordens desta família. E agora José tem que vestir uma roupa de servo, tem que trabalhar dentro da casa daquele egípcio. Mas eu imagino ele trabalhando ali. Radassa, só eu chamo você assim, né? Meu marido, né? Ele está lá, ele não conhece ninguém. Ele tem que pôr uma roupa de servo e começar a servir. Mas Paulo, eu fico olhando ele ali, tentando imaginar, melhor dizendo, ele ali servindo, e eu fico imaginando que tudo que vem na mão dele para fazer, ele começa a fazer com excelência. Mas por que o senhor vê isso, pastor? Porque a Bíblia diz, nós lemos agora, que Potifar viu que o Senhor era com José. Havia alguém observando a vida de José. Havia alguém observando o que ele estava fazendo. Havia alguém observando que se ele ia ser um servo de excelência. Queridos, ele tinha chego um escravo estranho na casa de Potifar. Potifar não ia entregar tudo na mão dele de mão beijada. Potifar era um homem experiente, era um homem graduado na sociedade, era um homem de referência na sociedade egípcia. E ali ele começa a analisar aquele José que chega em sua casa, e ele então vê que a boa mão de Deus estava sobre José. Então, se havia alguma dúvida em saber que Deus estava preparando José para algo maior, eu quero dizer que não pode mais restar dúvida nenhuma na sua vida. E quero trazer isso para você agora. Se você pensa que o processo que você está passando agora é para te causar vergonha, é para te humilhar, porque é isso que a gente fica pensando, é ou não é? Ô Rafa, ele era o queridinho do papai, cara. Todo mundo olhava para ele na onde ele morava e sabia quem era o Zé. Ele estava vetado de trabalhar pelo próprio pai, ele ficava em casa enquanto os irmãos iam trabalhar.
Todo mundo sabia quem ele era, mas agora ele está numa terra distante. Agora ninguém conhecia ele. Havia o sofrimento da ausência. Ele estava longe da sua família. Mas ali tudo que vinha na mão para ele fazer, ele fazia com excelência. A situação na vida do Zé, gente, ela era dolorida. Às vezes o que você vem passando está te doendo. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. O que José estava passando era dolorido, mas era transitório. Umas 3 pessoas pegou aí. Não era permanente. O processo não é permanente. O processo não é permanente. O processo não é permanente. O processo, ele é transitório. Mas o processo está te preparando para o destino que Deus já preparou para a nossa vida. O Senhor estava com José, pastor Maurício, e Potifar viu que Deus estava com ele. Mas, poxa, José era um escravo, gente. Lembra que quando você olha para você fala, não sou nada. José era um escravo, mas Potifar viu que Deus estava com ele. E aí quando a Bíblia diz aqui que Deus prospera a vida de José, sabe aonde que Deus já leva o José na casa de Potifar? Ele se torna superintendente de todos os negócios de Potifar. Ele se torna o governante da casa de Potifar. Eu não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia diz aí no versículo 6, que Potifar não sabia de nada do que tinha, exceto do pão que comia. Imagina um cara na posição dele, Caio, chega em casa, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o pãozinho, vai chuchar no café com leite, que não tem coisa mais gostosa, quem não gosta me perdoe. Porque você pode gostar de cuscuz e eu também não gosto. Exceto se tiver uma carne de panela com molho para colocar junto. Tem gente que pensou, estragou o meu cuscuz. Então o Zé... O Zé, ele acordava, pegava o seu pãozinho, passava lá uma quali da época. Uma manteiga paulista da época. Chuchava no leite e comia. Ele não sabia de mais nada. Porque Deus havia preparado um escravo. Que ninguém dava nada para ele porque era escravo. Mas a mão de Deus estava sobre esse Zé. José é levado ao cargo de superintendente na casa de Potifar. Sabe por quê? E aí eu falei isso na introdução. Porque tudo que José fazia, ele era fiel aos princípios que estavam encravados no caráter dele. O que você faz não é para você. Andressa, quantas vezes já te chamaram de tola? Mas você faz mais do que os outros fazem. Para que você faz? Faz só o que está pedindo. Não adianta. Ei, deixa eu te chamar a tua atenção para uma coisa. Existe uma unção liberada sobre a igreja do Senhor Jesus. Então pare de pensar que você é mais um no meio da multidão e ficar agindo como todo mundo. Eu acredito que Deus deu aquela frase para as nossas mães, para que a gente já pudesse aprender isso. Sabe, William, quando a mãe já falou assim, você não é todo mundo. Hoje se usa muito isso para brincar, né? Tem gente que coloca, tem um monte de gente daqui da igreja que eu já vi isso nas suas postagens, né? Chega no feriado, coloca lá, todo mundo na praia, mas eu não, porque eu não sou todo mundo. Mas não é isso que é para você aprender. É para você aprender o seguinte: eu trabalho no meio de muita gente nesse mundo. Eu estou num lugar onde muita gente pode me criticar, mas eu não sou todo mundo. Há uma unção liberada sobre a minha vida. E assim como José, Deus vai prosperar a obra das minhas mãos naquele lugar.
Mas isso vai acontecer quando? Quando a gente começar a fazer as coisas com excelência e sermos mordomos fiéis de tudo aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Eu me torno mordomo fiel quando eu paro de reclamar, quando eu paro de blasfemar, quando eu paro de murmurar e quando eu pego aquilo que está na minha mão e vou executar com excelência. Só para te chamar a atenção, na casa de José, provavelmente ele era o superintendente lá na casa, né? É um filho que usava a túnica, hein, Dani? Coloridinha, sapatinho branco, né? Que nem empoeirava. E era o manda-chuva dentro. Às vezes o caçula faz isso. Ele era esse camarada, era o favorecido do papai. Mas quando Deus começa a forjar o caráter de José, mesmo que seu pai não preparou, Deus começa a provocar. Olha isso. Deus começa a provocar situações na vida de José, para forjar o caráter dele e para preparar ele para aquilo que está para vir. E aí, logo Potifar deu a José o controle completo sobre tudo que tinha, a ponto de Potifar não saber de nada que possuía. E foi ali que Deus ensinou a José o princípio do serviço. O Senhor realmente o abençoou. Deus realmente estava com José. Mas olhe bem para cá. José chegou no topo que ele podia chegar na casa de Potifar. E eu quero que você preste muita atenção daqui para frente. E você que está assistindo, vai assistir depois também. Foi justamente aí, quando José chegou no topo da onde ele podia chegar na casa de Potifar, foi que Deus olhou e falou: aqui já deu, eu preciso te trazer uma outra lição para me te preparar para aquilo que está para vir. Só tinha uma outra posição, pastora Rita, para José chegar na casa de Potifar. Só se Potifar morresse e José casasse com a Potifera. Como isso não estava cogitado, o versículo 6 que lemos relata que José, no final ali, era formoso de porte e de semblante. E aí nós vamos para a segunda lição, que está do 7 ao 18. Aí Deus começa a ensinar a ele a disciplina do autocontrole. Diga comigo: a disciplina do serviço, a disciplina do autocontrole. Diga comigo: domínio próprio. Olha para quem está ao teu lado e diga: domínio próprio. Aí fala: viu? Versículo 7. E aconteceu o que é por minha conta. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: foi aqui que a Potifera ficou endemoniada. E eu vou te mostrar por quê. Foi nesse versículo que ela ficou possuída pela pombagira. Mais do que já estava. Olha o que o Zé fala para ela. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Olha o versículo seguinte, pastora Rita: ninguém é maior do que eu nessa casa. Ai, feriu o ego dela. Aqui ele pisou no ego da Potifera. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti.
Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu tinha que ler até o 18, mas não estou conseguindo. Deixa eu parar aqui, olha bem para cá. Reinaldo, ele olha para ela, meu cunhado, e fala para ela assim, ó, aqui nessa casa, ô Potifera, eu acho que ele estava, né? Na dele lá, cheio de autoridade, não há ninguém nessa casa, ó, depois de Potifar, tem eu. Tu está depois de mim nessa casa. Não tem ninguém nessa casa depois de Potifar. Ele não me negou nada. Eu sou o cara aqui nessa casa depois de Potifar. Quando ele falou isso, aquilo naquela mulher, peraí, como é que é esse negócio aí? Eu sou a Potifera, sou casada com Potifar. E você, depois dele, é você aqui dentro. E ele não me negou nada. Tudo está nas minhas mãos. Agora quer ver um negócio incrível? Por isso que eu te falei agora há pouco, o que vem na tua mão para você fazer em qualquer área da sua vida, faça lembrando que você está fazendo para Deus e para glorificar Deus. Porque quando ele diz para ela que ela está depois dele na própria casa que ela mora, ele ainda continua dizendo para ela o seguinte, e a questão aqui, eu não estou preocupado com a reputação do Potifar, do que vão falar que ele é. Eu não quero saber o que vão falar que Potifar virou. O meu negócio aqui, Potifera, é com Deus. Eu não posso pecar contra Deus, porque tudo que está na minha mão aqui é para mim glorificar a Deus. Irmãos, isso é forte demais. É aquele negócio do seguinte, é a pessoa que sabe o que ela está fazendo na vida dela, e ela sabe que as oportunidades que veio para ela, não é porque ela é alguma coisa, é porque a mão de Deus está sobre a vida dela. Vamos trazer para os dias atuais? Vamos trazer para os dias atuais, vai. Naquela época já acontecia isso. É que já está frio, gente, senão... Estava morninho ainda, tá? Quem fez careta aí. Vamos trazer para os dias atuais. Se o Zé não tivesse um caráter forjado, ilibado, com aquela proposta, a Potifera, já falei isso aqui, já falei em várias pregações isso. A Potifera não comia McDonald's, gente. Ela não ia no Bob's também. Ela não tomava refrigerante. Dolly Guaraná não passava perto da casa dela. Coca-Cola, Reinaldo, lá não tinha. Aí não era casa, né, Reinaldo? Aí não era casa. Essa mulher era perfeita. Quem lembra de Davi aqui? Ele estava lá no palácio, né? Só para abrir um parênteses. Estou fazendo nada. De repente, ele avista lá uma formosura. Toma-a para si. Consuma. Ele acabou consumindo com aquela mulher o ato. Depois ele fez o que com o marido da mulher? Colocou ele na frente de uma batalha para que ele morresse. Alguém usa, ele a matou. Não, ele colocou ele lá na frente da batalha. O propósito foi esse, mas não foi ele que matou. E ele fez isso para quê? Para tomar a mulher para ele. Amém? Estão acompanhando minha linha de raciocínio? O Zé podia ter feito a mesma coisa, gente. Olhe bem para cá. Mas aquele que conhece as verdades, aquela que conhece as verdades e a tem elas na sua vida encravada, enraizada no seu coração, mantém um caráter ilibado, mesmo diante de qualquer proposta que possa ferir os princípios de Deus sobre a sua vida. E José era um cara assim. Embora ele era o mimadinho do papai e da mamãe, ele foi ensinado pelo seu pai. Ele tinha na sua vida um alicerce que não dava para ser desestruturado.
É por isso que a escola bíblica dominical é fundamental. Porque na escola bíblica dominical você aprende princípios e aprende o que é realmente a essência de um cristianismo. Nossa. E nós vamos ter já no segundo semestre. Esse camarada começa a exercer um autocontrole. Gente, olhe bem para cá. Não é fácil você receber uma oferta de algo que está fora do contexto bíblico e rejeitar. Nos dias atuais, em muitos negócios, alguém diz assim, mas todo mundo faz. Se eu não fizer, eu estou fora. Se a minha empresa não tiver um caixa 2, ela não... Eu já vi homem entrar no meu gabinete, não foi aqui não, tá? Antes que você fique aí tentando descobrir pela cara dos irmãos, qual irmão que foi. De entrar no meu gabinete pastoral e falar, pastor, eu não consigo ficar com a mulher só. Mas cara, como é que não? Como é que você não consegue, cara? Então você não sabe o que é o evangelho, o que é o cristianismo. Porque se conhecer a essência, não vai negociar os princípios. Eu tenho ensinado aqui nas Santas Ceias, vou continuar em mais duas, falando sobre dízimo, oferta e primícia, dizer que os princípios, entende uma coisa, os princípios não são para o céu, os princípios são aqui para a terra, para te levar para o céu. Princípio é para você viver aqui, e negociar eles. Então o Zé, ele começa aqui a esse aprendizado e exercer, colocar na prática o autocontrole. E ele feriu o ego da Potifera aqui no versículo 6 e 7. Aliás, 8 e 9. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela, cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, uma outra tradução vai falar de capa, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhe dizendo, vede, que meu marido trouxe-nos um homem hebreu, para escarnecer de nós, e veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, versículo 15 agora, e aconteceu que, ouvindo ele que eu gritava, a minha voz, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor, ou seu marido, retornou ou voltou à sua casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim, tadinha da Potifera. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, e deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Ela fala para o seu marido, ele tentou contra a minha moral e contra a tua, meu marido. O versículo 6, amados, diz que José, ele era um homem formoso, que ele era bonito, que ele era de aparência. Ele foi tentado, mas ele saiu vitorioso por exercer a disciplina do autocontrole. Ei, para ser líder em qualquer área das nossas vidas, não precisamos saber apenas servir,
mas também exercer autocontrole. E aí eu vou te dizer como é que ele exerceu isso. Você lembra que no versículo ali que eu li, não diz que ela tentou contra ele uma vez só? A Bíblia diz que dia após dia, ela vinha um dia e falava: Zé, deita comigo. O Zé fugia. Amanhã ela vinha e falava: Zé. No outro dia, o Zé chegava na casa, ela: Zezinho. No sábado ele chegou lá, ela falou: Jô. Ela foi tentando ele dia após dia. Ela apelou para um forte impulso natural. O Zé tinha tudo para ceder. Essa tentação veio quando José estava fora da sua casa, longe dos conselhos do seu pai, longe dos conselhos da sua mãe. Ei, você pode estar fora até da casa do pai, mas se os princípios estiverem enraizados em você, nada vai corromper o seu caráter. A tentação não veio de qualquer uma. Não era uma outra escrava que servia na casa. Era de uma figura importante, e a mulher mais importante daquela casa. A tentação não veio repentinamente. Um dia, por acaso, ela falou que queria deitar com Zé. Não, todo dia ela falava para ele: Ei, querido, querida, ei, você está aqui ainda? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Depois a pessoa tem a cara de pau de entrar no gabinete pastoral e falou: Mas sabe o que é? É que quando eu fui ver... Quando foi ver, não. Você foi dando trela. Você foi abrindo precedentes. Você foi abrindo a guarda. E Deus sabe porque eu estou dizendo isso aqui. Você foi se permitindo levar. Recebeu umas flores, não é do teu marido, jogue no lixo, ou mande devolver e fala: Eu não preciso de nada seu. Não comente com alguém que não é de Deus, para a pessoa ainda falar para você: Aceita, boba, teu marido não manda mesmo. A tentação sempre vem com uma grande oportunidade. Lembra que eu dei exemplo de Davi e que José poderia ter feito como Davi, mas ele não olhou aquilo como uma oportunidade. A tentação veio, Cleide, quando Potifar o exaltou na sua casa e aquele que chegou como escravo passou a ser superintendente na sua casa. A tentação veio na hora que ele estava numa posição elevada. A tentação veio após ele deixar de ser aquele que foi vendido por 2 vezes, que tinham roubado a identidade dele, mas agora o povo sabia quem era José. Quem é o José? Quem é esse cara? Ah, é o cara que cuida tudo lá para Potifar. Ele cuida de todos os negócios, ele que administra tudo, ele tem uma referência. Esse José aí, ele chegou aqui como escravo, mas agora ele domina tudo na casa do seu Senhor. Ele está no momento de vitória na sua vida. Mas José, ele reconheceu que ceder à tentação seria um pecado, e não contra Potifar, seria pecar contra o seu Deus. José evitou quando podia. Ele tinha que entrar na casa todo dia, o seu senhor estando ou não, porque era ele que administrava tudo ali. Eu fico imaginando, gente, José, cada dia que ele tinha que se preparar para ir lá, e às vezes o seu senhor não avisa que não vai estar, mas ele tinha que chegar lá, ele tinha que entrar naquela casa, e ele tinha que evitar dia após dia, ele tinha que dizer não, ele tinha que marcar uma posição. Tem alguém comigo aqui ainda?
Ele fugiu dela quando ela o pegou e falou: hoje você não me escapa. A ponto dele largar sua capa na mão dela. As consequências seriam desastrosas. Mas nada corrompeu o caráter ilibado de José. A sua mulher gritou para todo mundo dizendo que ele havia atentado contra ela. Esperou o seu marido chegar com aquela capa de José e disse para ele todas as coisas que ela tinha dito aos outros serviçais. E obviamente o ego daquele homem de Potifar, ele se sentiu ferido, se sentiu traído por José. Porque a Potifera, queridos, a esposa de Potifar, ela estava determinada a ter José de uma forma ou de outra. Gente, Potifera não tem na Bíblia não, tá? É o que a gente usa, já que não tem nome, a gente chama ela de uma fera. Ela inventou uma história para o marido, usando a capa, parte da vestimenta de José como prova. Eu não sei se você percebeu, mas essa é a segunda vez na vida de José que uma roupa é usada para perpetrar uma mentira contra ele. Primeiro seus irmãos pegam ali a sua túnica, suja ela de sangue total e levam para o seu pai dizendo: ó, uma fera o comeu, estraçalhou e comeu, não tem mais nem ossinho do Zé, não tem corpo para velar, não vamos ocupar o jazigo da família. E agora, uma outra parte de roupa, uma capa de José, é usada para tentar trazer uma mentira sobre ele. Finalmente, queridos, José perdeu a sua túnica e a roupa, mas ele manteve o seu caráter totalmente ilibado. Ei, você pode ter até algumas perdas no decorrer da sua vida. Tem coisas que vão doer, que vão ferir, que vão caluniar, que vão mentir contra você, que vão maquinar contra você. Ah, pastor, não quero ir na igreja para ouvir isso. Mas se chamaram de Jesus, do pai dos demônios, o chefe de todos eles. O que não vão falar de mim, do Senhor, pastor Maurício? Então entenda uma coisa: no decorrer da vida pode ter algumas perdas. Às vezes você vai marcar uma posição, vai fazer o que é correto, e tudo vai se voltar contra você. Não é assim que muitas vezes acontece? As pessoas me ligam e falam: ah, pastor, estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Eu estou com vontade de fazer tudo errado para ver se está tudo certo. Porque se eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado, José estava fazendo tudo certo, sim ou não? E estava dando tudo certo ou tudo errado para ele? Aos olhos da gente. Sabe por quê? O que Deus tinha para José não era ser superintendente na casa de Potifar, era ser governador do Egito. Lembra que eu te falei que ele chegou até o teto, até o cargo mais elevado na casa de Potifar? Não tinha como mais ele crescer ali. E aí quando vem essa mentira, o que fazem com ele? O lança na prisão. E agora parece que não só a dignidade está sendo roubada de José. Ei, a acusação que vinha contra ele não era uma acusação infundada. Era infundada, mas aos olhos de quem o julgava, não. Porque Potifar era homem, que eu disse lá no começo, de alto escalão na sociedade, gabaritado, e que chegou lá para as autoridades e falou: ó, o Zé aí que veio, tal, não sei o que, estava governando toda a minha casa, tentou contra a minha mulher, esse cara é digno de ficar preso. Na hora encarceraram ele. Tem hora que vai ser assim: vão te julgar, sentenciar, tudo num dia só, vão te excluir, vão tentar acabar com a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda lá, a mão de Deus vai estar prosperando a sua vida. Vamos lá? Versículo 19. Só para te provar isso que eu acabei de falar. E aconteceu o quê? Ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo:
conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, e a tua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21, olha isso aqui, gente. Não, olha aí, crente, olha aí, vai, por favor. E o Senhor, porém, estava com José. Como é que Deus está com o Zé, se o Zé está preso? Fala para mim. Como é, presbítero Belo, que Deus está com ele, se ele deixa de ser governante, superintendente, o cara do maior escalão na casa de Potifar, e vai parar na prisão? É isso, gente. Tem hora que você não está entendendo o processo, mas ainda ali Deus está cuidando de você. Pastor, vai estar doendo, a sentença é ruim, a enfermidade é ruim, o que eu estou passando está dolorido, mas a mão de Deus ainda está lhe prosperando nesse processo. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Como diz o pastor Cláudio Duarte, ali foi formado o PCC, e o José virou o primeiro líder. Ele governava tudo dentro da cadeia. Mas espera aí que tem mais um recadinho de Deus antes de eu encerrar. E o carcereiro mor, lembra que na casa de Potifar, o Potifar não sabia de nada, somente do pão que ele chuchava no leite para comer? Olha aqui de novo a história. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Mas na onde? Presbítero Washington, me permita. Ficar na prisão deve ser uma das coisas mais terríveis. Eu já visitei pessoas encarceradas em celas que não tinham grade, eram chapas de aço. E quando fechou aquilo ali, que eu fiquei sabendo, era 8 horas da manhã, que só iam liberar a gente às 5h30, às 17h30 da tarde. Aí pensa numa aflição, numa agonia, num calafrio, numa opressão. É terrível. José estava preso. Só que Deus estava prosperando a vida dele ali na cadeia. O carcereiro mor entrega na mão de José tudo que ele tinha. A chave estava na mão de José. Nayara, pega aí, pega essa chave, pega aí, Caio. Ele estava preso, amém? Nesse processo da vida de José até aqui, eu nunca vejo ele tão livre quando eu vejo ele agora. Marcelo, ele está preso, mas ele está com a chave. Ele põe os presos para o sol. Hora de voltar para a cela. Bora lá comigo. Bora, rapaz. Sou o Zé. Chave está comigo. Eu vou fechar você na cela. Presta atenção nisso, que você é forte. Pega essa chave aí. Ele leva os presos para a cela. A chave está com quem? Ei, é que eu quero que você pega. Ele foi tirado da casa dos seus pais, foi jogado numa cisterna, foi vendido para os ismaelitas, foi vendido no mercado lá de que vende-se tudo, e Potifar o comprou. Ele cresce na casa de Potifar, Deus prospera, Deus está com ele, Deus está fazendo muitas coisas. Agora uma mentira o leva para a cadeia. Ele está com a chave da cadeia. Sabe o que ele poderia fazer? Fugir.
voltar para a casa dos pais, encontrar um caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tenta procurar atalho na sua vida, ainda que você tenha como procurar um atalho, jamais procure um atalho para não atrapalhar o destino que Deus quer te levar. Aí lá na frente, aí eu vou chegar lá naquele ponto lá daquele dia. Não está na mensagem, acabou o esboço, já faz tempo. Aí o cara que está com a chave da cadeia na mão, ele revela 2 sonhos, um para o padeiro e um para o copeiro. O padeiro, ele diz: ó, o negócio é o seguinte, cara, esse negócio aí do teu sonho é igual você trazer para mim, quem tem mais revelação é a pastora, mas se a sentença for pesada, eu vou te falar do mesmo jeito. Esses dias eu olhei para um dos nossos pastores da nossa denominação, e ele falou: não, mas eu estou sentindo que... Eu falei: pastor, não estou sentindo não, fique pronto, que o senhor vai. O semblante dele mudou na hora. Mas eu não posso viver um evangelho quando alguém me procura para agradar as pessoas, e sim para passar aquilo que Deus está passando. O Zé olha para o padeiro e fala o negócio seguinte: você vai sair daqui a 3 dias, não sei o que, e vão te matar, e se arrepende aí, neguinho, que você já era. E o copeiro: não, também tive um sonho assim, 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 e erro. Não, você é o negócio seguinte: vão, não sei o que, vão te chamar lá, vão te levar, tem uma reunião, e você vai ser recolocado ao posto, você vai voltar a ser o copeiro. Ó, não esquece de mim a hora que você entrar lá no seu paraíso, cara. Fala que foi o Zé que revelou. Aí o Cláudio Duarte disse assim outro dia, que ele gosta muito de frase. Ele estava vendo negócio lá e ele viu uma frase, ele: pum, não estou na Bíblia. Quem é visto é lembrado. Isso tem muito no mundo dos negócios, né? Gente que é comercial, quando a gente demora muito para ir num cliente, o cliente dá logo aquela dica assim, como quem diz: estou procurando outro, né? Cuidado, hein? Quem é visto é lembrado, hein? Então a gente pega isso como verdade. O pastor Cláudio pegou, não estou na Bíblia dele. Quem é visto é lembrado. Aí chegou em casa, foi orar, Deus falou: você gosta de frase? Eu vou te dar uma. Ele pegou uma caneta, papel, ficou aguardando e nada da frase vir. Aí Deus falou com ele assim: quem anda comigo jamais vai ser esquecido. Aí o Zé estava preocupado que o copeiro lembrasse dele. O copeiro, quando você chega lá, for restituído ao posto, ao teu cargo, não esquece de mim não. O copeiro saiu, foi lá para a reunião, restituíram ele. Ele ficou sabendo que mataram o padeiro, do mesmo jeitinho. Ele lembrou do Zé? Hã? O Zé estava com a chave da cadeia. Ele podia fugir embora. Podia. Era um atalho. Era a melhor solução. Fugir ia levar ele para o destino que Deus tinha preparado ele. Para de fugir do destino que Deus tem preparado para você. Aí o Zé continua lá na cadeia. Estou aqui. Estou com a chave. Leva os caras para o sol. Bora. Jogar mais um futebol, Zé. Bora. Acabou. Parcela. Tranca todo mundo e fica com a chave da cadeia. Aí eu disse isso no meu escritório esse dia para alguém, e alguém estava dentro do carro ouvindo a mesma coisa. Se o copeiro lembra de José, na hora que ele sai, provavelmente José seria o candidato a ser o próximo copeiro do rei. Só que Deus não tinha para José o cargo de copeiro. Tinha para ele o de governador do Egito. Mas para chegar no destino que Deus quer que você chegue, tem um processo e tem um tempo. E o tempo não é meu e nem é teu. O tempo ele é de Deus. Se coloque em pé. Sabe por que José chegou a ser governador do Egito? Porque ele aprendeu a ser um mordomo fiel. E eu só atrapalhei 2 preposições, você viu aí? Hã? Eu falei quantas? Fica para um outro culto.
Eu não falei 3? Eu trabalhei quantas? Aqui, ó. Eu não tenho tempo mais. Ei, Deus está preparando a gente. Deus está preparando a gente para algo que está para vir. Deus está preparando a gente para algo muito maior do que ser copeiro do rei. O destino que Deus está preparando vai muito mais além do destino que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Procurar atalho, pastor Rita, nunca vai ser a melhor solução, a melhor opção, não vai ser. Queridos, eu quero encerrar, mas eu quero em nome de Jesus que você entenda isso. A vida vai te preparar sempre oportunidades para atalhos. É isso que eu entendo quando o carcereiro mor dá na mão de José as chaves da cadeia. Essas chaves trouxe a ele possibilidades para criar atalhos. Mas quem tem um caráter ilibado fica na dispensação de Deus e sabe que o que Deus tem é muito melhor e maior e excelente. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. E saia daqui nesta noite com essa verdade. Eu vou ser mordomo fiel de tudo aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos.